Olá, esta é a 15ª lição introdutória à ética. Nesta e nas próximas 4, 5 videoaulas, trataremos do pensamento ético de Aristóteles. Bem, o que dizer sobre Aristóteles? Inicialmente, como apresentação. Eu tenho aqui um busto do Aristóteles, né? Gostaria de dizer que é um dos filósofos que eu continuo lendo frequentemente, que tem influenciado muito a minha percepção do que é a ética e que é certamente um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Aristóteles tem uma vasta obra. Eu tenho ao lado aqui das obras completas do Platão a obra completa do Aristóteles, chamado Corpus Aristotelicum, né? Na tradução de vários especialistas e organizada por Jonathan Barthes, né? Aristóteles, então, nós já sabemos, né? Foi o mais importante, o mais brilhante dos discípulos de Platão, fez objeções sérias à teoria das ideias, em particular a forma do bem em si, né? Foi considerado um sucessor de Platão na academia, mas que por uma série de razões ele acabou não sucedendo e fundando a sua própria escola, o Liceu, né? Que foi também em Atenas um centro, né, de produção de conhecimento. Aristóteles é certamente um filósofo e um cientista, um pensador que contribuiu para muitas áreas do conhecimento, não só a filosofia. Ele é, por exemplo, um dos principais físicos, né? O pensamento dele durou por aproximadamente 2 milênios, né? Ele estabeleceu os fundamentos da biologia, em especial da botânica, da psicologia, tem tratados sobre arte, sobre retórica, né? Foi o fundador da lógica como disciplina filosófica, e tem uma série de estudos também, claro, sobre o que nós chamamos filosofia prática, incluindo economia, política, né? Em especial sobre ética. Eu tenho da obra publicada pela Oxford University Press, original, alguns dos volumes, então procuro lê-lo e compreendê-lo na língua original, né? Tem algumas traduções da Ética Nicomaqueia, que é considerada, junto talvez com a Ética Eudêmia, né, a expressão do pensamento maduro do Aristóteles sobre questões éticas. Então, para começar, eu gostaria de, claro, insistir nessa importância do pensamento do Aristóteles, né, que, como vimos, impactou nas diferentes ciências e também na cultura, né, tendo sido tutor de Alexandre o Grande, que mais tarde levou a cultura grega, né, para os 4 cantos do mundo, digamos, né, e construiu um império gigantesco, né. O pensamento grego em geral e aristotélico em particular, então foi assim disseminado. Bom, mas não é só por uma razão de importância histórica que nós temos que voltar para Aristóteles, né? Como vimos, né, eu chamei a atenção a alguns pensadores, por exemplo, MacIntyre, nesse livro After Virtue, né? Aristóteles é um ponto de referência hoje, porque as tentativas de fundamentação da moralidade feitas na modernidade fracassaram. E a única forma de nós restituirmos racionalidade e inteligibilidade à linguagem moral é voltarmos a fazer ética como Aristóteles fazia, né? Bem, eu gostaria de complementar hoje essa
digamos, tese sustentada pelos defensores atuais das éticas de virtude, né, com uma outra forma de compreender a história da ética, que é defendida por Terence Irvine, nessa obra, composta de 3 volumes, se chama O Desenvolvimento da Ética. Talvez seja um dos estudos históricos da ética mais completos que temos. E é um tipo de estudo que procura também mostrar que, ao longo da história da ética, um certo tipo de naturalismo aristotélico foi bastante predominante e que é hoje uma das melhores alternativas, senão a teoria ética verdadeira, segundo os estudos que Terence Irvine fez, né, do pensamento ético ao longo de 2.500 anos. Bem, então, tudo isso mostra a importância de fazermos um estudo daquela que é, então, considerada a obra principal do pensamento ético socrático, que é a Ética Nicomaqueia, ou a Ética a Nicômacos, um tratado de filosofia moral dedicado ao seu filho. Bem, como eu disse, eu procuro estudar o pensamento do Aristóteles, né, no original. Eu fiz, inclusive, uma cópia da Ética Nicomaqueia, né, uma fotocópia, para não estragar essa preciosidade, né, que tem da obra dele. E gostaria agora só de apresentar, basicamente, o argumento central do livro, né, que é composto, então, por 10 livros. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ethikon Nicomakeion, né, primeiro livro. Né? E também para vocês entenderem que, de vez em quando, eu vou me referir a certas passagens da obra dele, completa, que são enumeradas, né, segundo uma forma canônica. Então, por exemplo, o primeiro livro da Ética Nicomaqueia começa em 1094a. Bom, então essa é uma indicação apenas, né, do modo como eu vou me referir ao pensamento aristotélico. E eu também gostaria de dizer que a tradução preferida minha, né, eu tenho 2 ou 3 em inglês, a do Terence Irvine, a do Roger Crisp, mas eu prefiro a tradução do David Ross. Então eu tenho também, né, publicado pela Oxford, a tradução desse que talvez é um dos maiores especialistas do século XX no pensamento de Aristóteles, o organizador, né, dessa obra completa, da publicação da obra completa. E a edição que eu tenho foi depois revista, corrigida por Acril e Urson. Quer dizer, é uma das melhores traduções, se não a melhor, da Ética Nicomaqueia. Bem, em língua portuguesa, eu indico para vocês, e essa é uma das obras que eu gostaria de recomendar mesmo a leitura, como aprofundamento dessas lições introdutórias, né? Eu vou, ao longo do curso, indicar 5. A primeira, que seria uma espécie de leitura obrigatória, é a Ética Nicomaqueia. Então, nós temos a tradução do Gerd Bonheim, publicada nos Pensadores da Abril Cultural, que eu indico, que foi feita a partir da tradução do David Ross. É por isso que eu vou me referir muitas vezes a essa tradução, discutindo também algumas opções de tradução, talvez pouco melhores, né? A partir do conhecimento básico que eu tenho do grego, né, que não é, claro, uma exigência para continuar a assistir a essas videoaulas, mas é simplesmente para a gente tentar compreender o pensamento aristotélico nas suas fontes mais primitivas e originais. Né? Eu também gostaria de indicar uma tradução, ao menos de parte, né, da Ética Nicomaqueia, feita pelo professor Marcos Engano,
que foi meu colega na URGS, foi professor da URGS e hoje é professor da USP, né, em São Paulo, que é, no meu entendimento, um dos maiores conhecedores do mundo do pensamento aristotélico, em particular da ética nicomaqueia, né? Então, sugiro que vocês leiam tudo o que o Marco escreve, junto com uma série de estudiosos que acompanham ele, que trabalham com ele, por exemplo, o João Robos, de Pelotas, sobre as discussões sobre os temas da ética nicomaqueia. Bem, para começar então, na videoaula de hoje, eu vou fazer uma apresentação do argumento básico que é desenvolvido ao longo, né, do pensamento expresso na obra Ética Nicomaqueia. Né? Como eu disse, né, temos 10 livros. Né? Eu agrupei aqui, inspirado na apresentação do David Ross, da Ética Nicomaqueia, os livros por diferentes temas, para vocês conseguirem visualizar de onde Aristóteles parte e onde ele pretende chegar. Né? Então, claro, no livro 1, eu vou começar com as críticas à forma do bem em si de Platão e a defesa que Aristóteles faz, o argumento que ele apresenta para dizer que há, sim, um bem supremo, né? O melhor que nós podemos alcançar na nossa existência, mas temos que pensar isso, né, em termos de um bem supremo humano, que Aristóteles diz e que todo mundo concorda, né, desde as pessoas de senso comum até os sábios, que é a eudaimonia. Claro, não há necessidade de aprender grego, né, mas eu vou tentar mostrar que a tradução dessa palavra, feita, por exemplo, por felicidade, pode ser feita, ou por bem supremo, sum bono, né, mas que nós precisamos compreender exatamente que Aristóteles não tem presente com isso, né, um certo estado passageiro de contentamento, de alegria, mas que é assim uma energia, né, uma atividade, um modo de agirmos. Né? Bom, na próxima videoaula eu vou aprofundar essa compreensão da eudaimonia, né, que muitas vezes é também traduzida por florescimento humano, né? Procurando exatamente vinculá-la a um certo tipo de atividade de acordo com uma certa parte da nossa psique, né? Portanto, como pressupondo necessariamente uma excelência moral. E assim, e por outros motivos, que Aristóteles então começa a discutir no segundo livro as excelências morais. Né? Eu vou então traduzir areté por excelência, comumente é traduzido por virtude, mas eu espero mostrar e justificar para vocês que em língua portuguesa talvez seja melhor, de fato, a gente usar excelência moral. Né? Por quê? Porque, como vocês vão perceber, eu vou interpretar Aristóteles como se ele defendesse um tipo de perfeicionismo moral, né? Que vai ficar claro no final, no livro 10. Bom, então Aristóteles no livro 2 define excelência, areté, né, por genus e diferentia, eu vou comentar isso, e passa, a partir do livro 2, então, a tratar as diferentes aretais, né? As diferentes excelências, em primeiro lugar, morais, do livro 3 ao 5, por exemplo, coragem, liberalidade, magnificência, em especial a justiça, né, que ocupa o livro 5º inteiro, e nós faremos uma videoaula especial sobre o conceito de justiça, né, na Ética Nicomaqueia. E depois disso, então, Aristóteles trata daquelas excelências que não são consideradas morais porque são adquiridas pelo hábito, pelo costume, mas as excelências chamadas intelectuais, ou também referidas como virtudes dianoéticas. Né? Exatamente por quê? Porque para alcançarmos o bem supremo, precisamos agir
segundo Aristóteles, de forma racional. E essa é a nossa função, o nosso ergon, né? A nossa obra específica, se vocês quiserem. Então, no livro sexto, em especial, Aristóteles trata de diferentes formas de conhecimento, em especial da sabedoria prática, frônesis, e da sofia, sabedoria teórica, que é uma excelência intelectual que nos faz alcançar a felicidade perfeita. Então, é um tipo de atividade, né, de acordo com a mais alta excelência intelectual, que nos leva ao tipo de perfeccionismo moral que Aristóteles defende. Isso também nós dedicaremos uma aula em especial, né, e comentarei no livro 7 aquilo que é o contrário disso. Bom, os livros oitavo e nono, Aristóteles trata da amizade. Por quê? Porque para ele as excelências são um elemento constitutivo do bem supremo, né? Elas podem ser desejadas por elas, porque elas possuem valor intrínseco, mas elas também podem ser desejadas como meios ou partes constituintes do bem supremo, né? Mas, diferentemente, por exemplo, de Sócrates, que pensava que a virtude era suficiente para agir bem, ou ao menos os cínicos, né, como Diógenes, Aristóteles discorda, acha que a vida virtuosa ou as excelências, né, são, sim, condições necessárias para o bem supremo, mas que há outras condições necessárias, né? Então, por exemplo, certos tipos de bens, amigos, né, também é um tipo de elemento constitutivo do bem supremo. Entenderemos, eu não farei uma videoaula sobre isso, mas apresentarei algumas teses do Aristóteles sobre a amizade. Assim como outras coisas, né? Atividades prazerosas, uma certa condição material, que se não existir, ela dificulta, né, atingirmos o bem supremo, a realização plena das nossas potencialidades. E é assim, então, que no livro 10, depois de discutir o prazer, ele mostra que a felicidade é um todo composto, né, de vários elementos que precisa ser organizado de certa maneira para que a gente atinja a eudaimonia perfeita, né? Quer dizer, nós veremos que como as excelências, né, precisam ser organizadas para que nós realizemos o nosso telos, a nossa perfeição, né? Aquilo que é próprio da nossa espécie Homo sapiens. Bem, e é assim então que Aristóteles apresenta, enfim, né, uma compreensão não mais puramente formal, como é lá no livro 1 do Bem Supremo, mas ele estabelece, especifica os ingredientes materiais constitutivos da vida boa, da vida que floresce, da que atinge uma certa perfeição, né, para o tipo de seres que somos, né, para membros da nossa forma de vida. Bem, com isso, então, nós percebemos que Aristóteles, né, trabalha também com um certo esquema normativo teleológico, mostrando que o agir moral, né, ser justo, por exemplo, né, é parte constitutiva do bem supremo que podemos alcançar. Então, essa estrutura normativa teleológica fica bastante clara, né, na ética aristotélica, assim como os defensores de uma ética de virtudes pensam. Nós temos a maior parte da ética nicomaqueia dedicada às aretais, quer dizer, às excelências que são, enfim, constitutivas desse bem supremo. Então, eu convido todos e todas para que assistam a 16ª videoaula, onde nós começaremos com o livro 1 da Ética Nicomaqueia, né, a postulação e a defesa da existência do bem supremo humano, a saber, a eudaimonia. Até lá.